A década de 20 começa com o espírito otimista e revolucionário, animado pelo som do jazz e pelo charme das melindrosas. A Primeira Guerra Mundial acabava. Nascia o estilo Art Deco, trazendo a arte construtivista preocupada com a funcionalidade. As saias das mulheres diminuíram e os espartilhos eram deixados de lado. Gershwin estreia sua Rhapsody in Blue. Ao falecimento de Sun Yat-sen, considerado como o pai da China moderna, segue-se o nascimento de Malcolm X, que ocuparia-se com reivindicações de melhoria de qualidade de vida aos negros da América, ocupação que acabaria em seu próprio assassinato. Em 1925, pela primeira vez, os surrealistas mostram seus trabalhos em Paris. Entre os artistas estavam Juan Miró e Pablo Picasso. Sergei Eisenstein dirige o encoraçado Potemkin, no auge do cinema mudo, quando a linguagem audiovisual atingia sua maturidade. No mesmo ano, nasce o conhecido Pretinho Básico, quando a revista Vogue publica ilustrações de um modelo desenhado pela francesa Coco Chanel, o primeiro entre vários que a estilista iria produzir ao longo de sua carreira. Hitler lança o livro Mein Kampf, Minha Luta, e reforça seu racismo. Charlie Chaplin transforma Sapato em Comida no filme Em Busca do Ouro, considerado seu filme mais elaborado, e já prevê a grande crise que estaria por vir. Toda a euforia dos felizes anos 20 acabou no dia 29 de outubro de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York registrou a maior baixa de sua história. No Brasil, era nítida a preocupação de se discutir a identidade e os rumos da nação. Através da literatura, das artes plásticas, da música e mesmo de manifestos, os artistas e intelectuais modernistas buscaram compreender a cultura brasileira e sintonizá-la com o contexto nacional. Nos anos 20, Villa-Lobos firma sua reputação de grande músico. Suas obras começaram a ser executadas por orquestras de diversos países. Esse negócio de vir inspiração não existe em mim. Eu nasci inspirado já. Ou eu faço a coisa, ou eu não. Eu faço uma boa coisa, ou faço uma porcaria. Em 1925, Einstein visita o Brasil em sua viagem à América do Sul. Ele diz que nossa flora supera o sonho das 1001 noites e nota a deliciosa mistura étnica nas ruas. No mesmo ano, a cantora e dançarina Josephine Baker provocava o alvoroço em suas apresentações em solo tupiniquim diretamente do Moulin Rouge. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o grande acontecimento cultural da década. Debaixo de palmas e vaias, no Teatro Municipal de São Paulo, Mário de Andrade e Tarsila do Amaral, entre outros, lançaram as bases para a busca de uma forma de expressão tipicamente brasileira. O superintendente do Conselho Municipal de Itajaí tem a honra de convidar o povo para assistir às festas a realizarem-se nos dias 21 e 22 do corrente, por motivo da visita da Sua Excelência, o senhor General Governador do Estado, e da inauguração do Palacete do Governo Municipal. Estas festas, que demonstrarão grande júbilo do município pela significação moral dos dois acontecimentos, obedecerão o seguinte programa. Eu estava lá e tinha muita gente. E houve aquele discurso intermináveis. Acontece que eu, diante desse quadro, me deu vontade de rir. Então foi uma tortura que eu passei, porque eu sabia que era uma coisa detestável, eu ri naquela ocasião. Mas achava uma graça infinita, não podia me conter. Me levantei do meio da assistência e fui para lá para rir, porque aquela gente toda estava falando assim. Fantástico, né? Um dia, olhando a fachada do Palácio Marcos Conder,
eu e o meu pai, ele comentou que fora ali no Palácio Marcos Conder que ele iniciou o exercício da profissão dele com o mestre de obras, que era o meu avô. Dia 21, às 7 horas. Recepção do excelentíssimo senhor Coronel Pereira e Oliveira, na ponte de desembarque do Paquete Max. Falará em nome da população, saudando a sua excelência, o senhor Ciro de Mascarenhas Passos. Mas ali vinha, tinha ali no Lloyd, o Lloyd era ali ao lado, e vinham os navios passageiros. Aí a gente vinha da janela e dizia assim, hoje vai chegar a Dona Bentinha Narciso, que era irmã do Egídio Narciso. Desciam aquelas madames todas enchapeladas, né? Vinham do Rio, para Itajaí, tudo de chapéu, já pensou? As escolas públicas formarão alas até a residência da excelentíssima senhora Adelaide Conder, onde a sua excelência se hospedará. Chegou uma certa idade que quiseram como fazer, família. Vai para o Colégio Santo Antônio em Blumenau. Semi-interno ou interno. Aí foram aqueles garotos de Itajaí. Marcos, meu pai. Adolfo, foi governador do estado depois. Vitor, foi ministro da aviação, é meu xará. E Arno, diplomata. No grupo Vitor Meirelles, estudei lá. Vê que já é velhinho, né? Eu estudei lá. Aí quando nós entrava ali, naquela área, nós cantávamos o hino da bandeira. Todo dia que nós entrava, nós cantávamos o hino da bandeira. A minha mãe contava também, sabe, que quando ela era pequena, que estava na escola, ela morou com a dona Alzira Palumbo. Dona Alzira Palumbo era professora, depois mais tarde foi professora do Vitor Meirelles, até a biblioteca tinha o nome dela, de Alzira Palumbo. E as cenas também, ela também ensaiava muito teatro. Eu acho que era com o seu Joca Brandão. Outro também que gostava e ensaiava muito era o seu Noronha, Antônio Noronha. Era a filha mais nova dele. Estudava no grupo comigo. Ele chamava Otávia Conder. Ela estudava e sentava-se na carteira do meu lado. Os Conder foram para São Paulo, Faculdade de Direito. Naquele tempo, cultura e faculdade de Direito. O Lauro Miller dizia que os irmãos Conder eram todos doutores, menos o Marcos, que era douto. Às 14 horas, visita da sua excelência a vários pontos da cidade, especialmente ao Mercado Municipal, Usina Adelaide, Fábrica de Papel Fundição Guido e a Fábrica de Tabuinhas Progresso Catarinense. Meu pai foi negociante em Itajaí e herdou do pai dele um negócio de armazém de açúcar. Meu avô era Ernesto João Cristiano Kobar. E ele nasceu em Kiel, na Alemanha, em 1877 e faleceu no Brasil aos 62 anos de idade, precisamente em Itajaí, onde ele se radicou quando veio como imigrante com a sua esposa e os seus 6 filhos. Eu me lembro da família mais rica que morava, era o Irineu Bornhausen, era o mais rico de Itajaí. Depois tinha Antônio Ramos, que foi dono daqueles barcos. E meu pai, então, casou com uma moça da minoria luso cabocla, que se tornou importante no Itajaí.
Não era o estereótipo de uma loura alemã, uma galega, como chamam aqui, galega. Doutor Blumenau, um dos fundadores de Blumenau, disse para o vovô Marcos Konder: você vai casar com uma negra? Para os outros, ela era branquíssima. Agora, para esse camarada criado nesse ambiente germânico, negra. O meu avô disse: não vou casar com uma negra. Vou casar com uma princesa. Porque ela era a moça mais prendada, mais fina daquela ocasião, daquela época. Às 17 horas, retreta no jardim da Praça Vidal Ramos. Tinha retreta lá atrás. Tinha aquele coreto, né? Tinha retreta, assim. Principalmente dias de festa, tinha coreto. Tinha, naquela época, eles chamavam retreta, era a banda 12 de outubro, ela tocava e nós ia apreciar, passear da praça para lá e para cá e a banda tocando. Então as moças ficavam no lado da igrejinha e os moços ficavam no outro lado para controlar, para os namoradinhos, não digo. Tinha até um coretozinho lá. O jardim era tão lindo, tinha um riacho que corria assim no meio, porção de peixinhos, uma escada linda. Às vezes ela diz que se reuniam para cantar a ratoeira. Essa ratoeira, às vezes ela me contava assim, pois às vezes saíam até namoros, né? Era assim, né? Uma turma pegada de mão dada e fazia a roda. E aí nós íamos no meio. Fui eu primeiro na ratoeira. Eu cantei assim: tens os teus olhos azuis como um retrói de cozer. Nascemos um para o outro, o que vamos fazer? Aí ele cantou assim: eu mesmo depois de morto, mesmo depois de morrer, minha alma virá no mundo somente para te ver. Olha, aí eu fiquei, né? Dia 22, às 10 horas, solenidade de inauguração do Palacete Municipal, com assistência da Sua Excelência, comitiva, autoridades federais, municipais e estaduais e pessoas convidadas. O senhor Irineu Bornhausen proferirá discurso de congratulação em nome do Conselho Municipal. O senhor general superintendente municipal pronunciará um discurso alusivo à cerimônia. Após a solenidade, o edifício será franqueado à visita do público. É relatado pela minha mãe, que era menina ainda e morava com a dona Alzira, e a dona Alzira então visitava essa família Tavares, né? E ali então morava ali Judite. Ela, casada com o marítimo, ele veio a falecer e ela enlouqueceu. Então, cada navio que chegava, ela ia visitar, procurar o marido, né? No começo ela ia bem trajada, porque era de alta sociedade, tinha joias, ia de chapéu, sapato, bem arrumada. E no começo os marítimos estranharam assim, mas no fim, sabendo da história dele, eles deixavam ela entrar, eles respeitavam a entrada dela. Em cada navio que chegava, ela ia assim. E a mamãe se lembra que uma ocasião ela foi com a dona Alzira na casa deles ali. E ela assim, ela era uma pessoa muito fina, ela veio: Alzira, um cafezinho, Alzira, aquela bandeja com aquela toalha bonita, aquelas xícaras antigas, aquela porcelana, xícara de cafezinho, e dentro que vinha água e cinza. Aquela água de cinza em vez do cafezinho ali. E aquilo ela servia como se fosse um cafezinho ali, assim. A mãe disse que bonita que ela era, uma morena bonita. E no final,
ela já ia assim, maltrapilha, descalço, sabe? E assim ela veio depois a morrer nessa tristeza dela, né? Isso, né? Mas naquela época todo santo tinha uma procissão, tinha novena, nós ia lá na Igreja Velha, ia lá do Rio Pequeno, a pé. Às 15 horas, visita da Sua Excelência, acompanhado por uma comitiva e uma comissão, à Vila Operária Pereira e Oliveira, onde será recebida pela diretoria incorporada. Ô Lauro Miller, você ainda tem hoje lá. A minha casa foi derrubada há alguns anos. Minha casa. Era do seu Curlinho o cinema. E depois um louco lá foi lá, botou tudo no chão. Foi uma pena. Era tão bonito. E aí foi que saiu o Guarani lá no atual, né? O cinema era cinema mudo, passado pelo Curlim. A música era tocada em piano. Tinha um piano, né? Isso é que eu mais ou menos posso relatar para vocês, que foi transmitido pela minha mãe. No centro da cidade ali tinha o Guarani. Numa rua lateral, mais para dentro, tinha um outro cinema, não sei se chamava, Ideal. Tinha, pelo menos que eu saiba, dois cinemas. Sei que eu ia ver se conseguia um que valesse um e valesse também no outro. Nós ia muito matinê. Naquela época tinha matinê às 3 horas da tarde e às 5 nós ia muito matinê. Às 16 horas, partida de tênis entre Florianópolis Tênis Clube e o quadro do Clube Náutico Marcílio Dias, em que serão disputadas a Taça Governo do Estado e a Taça da União, oferecida pelos servidores de terra e mar desta cidade. Eu me lembro bem quando era mocinha, era da regata do Marcílio com Barroso. Nós ia lá pro Castor, eu era marcilista, ainda sou, né? No jogo de futebol nós ia muito, era no Tiradentes. O Tiradentes tinha um time, jogava, aí quando o Tiradentes jogava, nós ia torcer pro Tiradentes. Às 16 horas, retreta no jardim da Praça Vidal Ramos. Eram as domingueiras, eram tocadas era acordeon, era violino e violão. À tarde, né, das 2 horas até 6 horas. E no tempo da minha mãe, lá em Navegantes, quando ela era moça, ela contava que as pessoas que vinham de fora do Rio, eles traziam as músicas, a partitura eles traziam, e aí vinha o pessoal do Rio, meu avô era marítimo, trazia do Rio, então tinham pessoas que tocavam com violino, a rabeca e o acordeon, porque não havia o rádio ainda, né? Que era a festa navegante, né? Que era uma festa famosa, essa que nós frequentávamos essas festas. Nós ia de carroça, de carroça. Aí veio de carro de mola, meu pai pagava o carro de mola e levava. O ponto de carro de molas era ali no jardim, no lado perto da Receita Federal, ali. Aí os carros eram enfeitados, os cavalos eram enfeitados. Às 19h30, banquete oferecido à Excelentíssima Senhora por amigos e correligionários no edifício da Sociedade Guarani. Lá em casa era feijão, arroz, carne seca. Então, aos domingos é que vinha a carne verde. E a carne era porque só matava um boi, eu acho que era sexta ou sábado, né? Que era dividido. E mais assim, as festas que se fazia também os doces, eles faziam aquela carne assada. Mas aí era uma coisa assim mais para festa, né? Nós naquela época era polenta, né? Polenta com queijo, macarrão com feijão, macarronada, era a comida. Meu pai era italiano, aí nós comíamos mais essas coisas que italiano gostava, né?
Nós tínhamos aqui em Itajaí um senhor que ele tinha, meu Deus, uma parreira enorme. Então ele fazia o vinho. Seu primo Uller. Ele não fazia assim para fora, mas era para casa, né? Às 21 horas, bailes oferecidos pelos clubes náuticos Marcílio Dias e Almirante Barroso. A Sociedade dos Atiradores de Guarani aos seus associados em homenagem à sua excelência, sendo um no Salão do Cine Vitória e o outro na sede social do Barroso. Eram famosos os bailes ali no Guarani, né? Era tudo bem luxuoso. Tem uns camarotes em cima. Dia de baile, todo mundo se emperequetava, mas se arrumava para lá para os camarotes para ficar olhando o baile embaixo, né? E nós não perdia baile, minha filha. Nós era dançadeira, era no Tiradentes. O Tiradentes era de madeira naquela época, na parte do rio. E nós ia também na Vila Operária também, no Salão da Vila. Depois tinha o Salão do Antônio Ramos, o 21 de julho, também nós dançava ali. Os carnavais também, blocos muito bonitos, fantasias bonitas, já havia blocos. Quer dizer, não na rua tanto, depois que houve, mas até blocos dentro do próprio Guarani no carnaval. Namorar, nós tínhamos uma mesa assim na sala, aí eu me sentava desse lado e ele daquele lado de lá. E ali nós conversávamos, pensa que nós conversávamos agarrados. Vê que cutucava com o pé. Solicitamos encarecidamente ao comércio a fineza de fechar as suas portas no dia 21, a hora da chegada do governador do estado, e durante todo o dia 22. Aos habitantes das ruas centrais da cidade, solicitamos a atenção de iluminar a fachada de suas residências nas noites dos dias 21 e 22. Onde é que é uma época boa? Olha, aquele tempo que me criei, quem dera que eu voltasse. Eu digo para minhas netas, né, que eu tenho saudade. Oi, avó, a avó tem saudade daquele tempo que tinha, tipo, tirar a água da fonte para o gancho, fogão, a lenha. Eu digo, mas era tão bom. Ilustríssimo senhor Vitor Márcio Conder e demais representantes da família Conder, desejo, em primeiro lugar, prestar uma homenagem ao senhor João Amaral Pereira, que idealizou e criou este museu que estamos inaugurando no dia de hoje. Depois nós casamos, o João foi falar com o seu Genésio, e o seu Genésio adorava o João desde pequeno, engraçado quando tem que ser, né? Que ele tinha tanta vontade de montar um museu, mas não tinha onde, se ele não dava uma ideia, porque ele deu a casa, que foi primeiro que ele comprou, que morou, foi a primeira casa dele. Fez propaganda, para quem quisesse, tivesse móveis usados ou alguma peça antiga. Aí teve muitas doações, né? Aí foi lá para o museu. Mas quem que disse que dava para entrar ali? A Câmara dos Vereadores assumiram ali, né? Mas estava tudo muito estragado, muito. Era o João sozinho com o seu Ariagace. Aí o João começou a mexer em tudo, até nos lustres. O João já fazia hemodiálise em Blumenau, né? Saía do hospital e ia para a casa da parente do Baião. Os móveis, tudo desenhado pelo pai, né? Até as etiquetinhas do nome das pessoas, tudo. Aquela bola da entrada do museu, aquela bola grande, enquanto ele não achou um marceneiro que fizesse aquela bola como ele queria, que era toda arriscada assim, né? Até isso ele botou tudo. Ele nem teve coragem de inaugurar o museu, né? Porque ele já estava doente.
mas deu a vida pelo museu. Há muito tempo, este itajaiense vem colecionando documentos e pesquisando a nossa história com a finalidade de organizar um acervo que nos enseje e aos nossos descendentes o conhecimento pleno do nosso passado e amor e dedicação. A cidade de Itajaí são as características marcantes da personalidade do cidadão João Amaral Pereira.